Queridos, nós estamos falando sobre o primeiro capítulo da Confissão de Fé, né? Que fala sobre a palavra do Senhor. E eu acho que a situação mais complicada, não seria complicada, mas se torna complicada, seria o final. Tendo cessado aqueles antigos modos, Deus revelar a sua vontade ao seu povo. A gente vai ver que na redação, a consequência não pode ser diferente. Pela redação que nós estamos vendo aqui, e é lógico que essa redação segue a Escritura, e nós cremos que a nossa confissão de fé é a exposição fiel da palavra do Senhor, apesar dela não ser infalível, né? Mas ela expõe com fidelidade a mesma coisa da pregação. Né? A pregação não é infalível, mas no momento que você expõe com fidelidade o texto, você está apresentando aquilo, você está apresentando algo infalível, porque é a palavra de Deus, não você. Quando a confissão de fé é a mesma coisa. Ela está expressando aquilo que a Escritura está nos dizendo. E porque eu vou parar um tempo para falar sobre isso aqui, vou falar sobre profecia e profetas. Vou dar um estudo sobre isso. Eu tinha esse estudo pronto e eu perdi. Vou fazer de novo. Necessidade de fazê-lo de novo. Mas quando a gente entende o movimento profético, a gente entende por que a nossa confissão de fé, com mais propriedade, ela chega a essa conclusão. Tendo cessado os antigos modos de revelar a sua vontade do povo. Como eu falei, por essa redação a gente já consegue perceber isso. Então, nós paramos no tópico desse capítulo que vai falar sobre a revelação escrita, a necessidade da revelação escrita. Então diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifesta a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são o suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos, de diferentes modos, revelar e declarar-se à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servi-la e escrevê-la toda. Então a parte que nós vamos ver hoje é essa. E depois, bota aí, na próxima imagem, por favor. Acho que é a próxima. Não é essa mesmo. Só que é aqui no meio. E depois, aqui, bota o dedinho para gente saber aqui. E depois, vou trazer minha canetinha. Isso. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento da igreja, conforto da igreja, contra a corrupção da carne, malícia Satanás do mundo, foi igualmente servido para fazer escrevê-la toda. A revelação escrita, ela se torna necessária. E os motivos nós estamos vendo aqui. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Ou pelo menos tentar trabalhar hoje. A gente vai perceber que essa revelação escrita, ela sempre se manifestou com o seguinte propósito, desde lá dos primórdios, quando a palavra de Deus era trazida. Qual era o propósito? Que ela permanecesse. Com esses seguintes objetivos aí. Então, se você olhar a redação como um todo, você vai ver que, tendo em vista a insuficiência da revelação natural e a absoluta necessidade da revelação, então, a revelação é algo absoluto, necessário. O homem tinha necessidade de conhecer a Deus, tanto antes quanto depois da queda. E isso aqui se dá depois da queda. E determinou Deus que essa revelação fosse escrita para a sua preservação e disposição, a fim de servir aos propósitos eternos. Sempre foi do plano de Deus escrever a Escritura. Não foi algo acidental, melhor dizendo. Não foi um incidente da natureza. Foi um propósito. Deus sempre, desde o início, lá quando deu as tábuas da lei, o propósito é que essas coisas ficassem registradas para o tempo. Então a gente vai ver isso aí. Abra aí Apocalipse capítulo 1, verso 11. Vou começar com o Velho Testamento.
Olha o que diz: achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então fica muito claro aqui que o objetivo era o registro para o quê? Para conhecimento. Tá? Abra Êxodo capítulo 34, verso 27. Olha o que o texto da Escritura vai dizer. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Abra agora Números capítulo 32, verso 2. Como é um estudo bíblico, a gente vai pegar em vários textos. E aí a gente vai ver aqueles concursinhos que a gente fazia na adolescência. Quem abre mais rápido a Bíblia, né? Números 32, verso 2. Diz assim: escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Não? 33, 2, não é não? Falei 2? Tem certeza? Está gravado? Tá. 33, 2. Falei. Não dá nem para dizer que... 33, 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor, e são essas suas caminhadas segundo as suas saídas. Perceba aqui, mais uma vez, a Escritura mostrando que essas coisas, que era o propósito de Deus, que essas coisas foram escritas. Abra aí Deuteronômio capítulo 31, versos 24 a 26. Diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E aqui há uma coisa interessante, porque a gente sabe que na arca da aliança tinha os 10 mandamentos, a vara de Moisés e os pães da proposição. Quando se coloca o livro da lei dentro da arca da aliança, pressupõe-se que na antiga aliança a lei deveria ser lembrada como parte da revelação progressiva, que permaneceria como essencial para revelar Deus na história. Então percebam aí a ideia de permanência, de estabelecimento, de algo que fique registrado. Abra aí Isaías capítulo 30, verso 8. E aí depois eu vou entrar em 2 textos do Novo Testamento. Para você perceber, Isaías 38, para você perceber que esse é um princípio em toda a Escritura. Eu não sei o que se passa na cabeça de vocês, mas na minha cabeça parecia, há muito tempo atrás, que a Escritura foi trazida, foi escrita, foi manifestada assim por um acaso. É uma coisa assim, sem muito propósito. Ou seja, que propósito? De escrever e deixar registrado. Essa era a perspectiva divina desde o início. Escrever a sua revelação e deixar registrada para o tempo. Olha o que diz aí Isaías 38. Vai, pois, escreve numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Eu não vou trazer aqui a questão da escrita, de uma maneira geral, a perspectiva da escrita na história, mas é interessante que antigamente eles se escreviam nas pedras, ou nas lápides. Lápide significa lápis. A palavra em latim, lápis, literalmente é lápis em latim, lapidem, nas suas declinações. Lápide significa lápis.
e significa pedra. A ideia de um registro que fica marcado. Essa era a ideia, quando se escrevia em pedras, para que essas coisas fossem registradas e ficassem marcadas no tempo. Eu gosto de contar uma historinha aqui, quando a gente está falando sobre a revelação escrita, né? Tem ali, parece que eu só conheço essa história, né? É que eu lembro, é que eu mais lembro. Acho que até 1964, por aí, década de 70, não sei. Não se acreditava que Pilatos fosse governador da Judéia. Porque Pilatos era um homem fraco, um cara que se deixava levar, né, pela pressão. Hoje os nossos líderes são todos assim, né? Se deixam levar pela pressão popular. E principalmente quando estão fazendo coisa certa. Quando fazem coisa errada, não. Eles botam o pé firme e vão embora, né? Mas a Escritura era o único livro que dizia que Pilatos era o governador da Judéia. Aí, um dia, encontraram uma lápide, né, nas suas escavações arqueológicas, estava lá, registrado em pedra. Pilatos, governador da Judéia, ano tal, do ano tal, do tal. Aí a Bíblia fala, a Bíblia dizia. É a palavra de Deus, é inerrante, até nesses aspectos. Por quê? Porque fica registrado, ficou registrado, não apaga, não se apaga, né? Então, esse era o objetivo nas Escrituras em pedra. Abra aí João capítulo 20, verso 30 a 31. Nós vamos ver que esse é o propósito de Deus. Escrever a sua revelação. Para quê? Para ser algo seguro. Algo que nos dê segurança. Porque você pode falar de uma coisa aqui e aí fica no tempo. Acabou, você desapareceu. Não, você disse, não disse, né? Aí fica aquela briguinha. Você disse que eu não disse. Você vai confiar em quem? O registro escrito está aqui. Está escrito. Está registrado. Acabou. Olha o que diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, e esse é o propósito de toda a Escritura, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo claro da Escritura é deixar a revelação registrada para que as pessoas creiam com segurança. Se a gente tem um registro escrito e o pessoal já distorce completamente, imagine se nós não tivéssemos. Estava conversando ali com o nosso irmão, ele estava mostrando lá o texto Receptus e tal, a tradução, e eu até já falei aqui sobre esse negócio de tradução. O ministro, ele não precisa ser um mestre no grego ou no hebraico. Se for, melhor ainda. Mas ele tem que conhecer, saber lidar com a língua, com essas línguas originais. A gente estuda isso no seminário. Eu não sou mestre nem em grego, nem em hebraico, mas sei trabalhar com o texto. Conheço a língua portuguesa, conheço uma outra língua antiga também. Então isso ajuda. Por quê? Porque você vai pegar o texto da Escritura traduzido, e eu acho que essa tradução aqui, revista historizada, é uma das melhores que você tem. Tradução, uma das melhores que você tem para usar na igreja. Existem outras traduções que você pode usar para estudo, né? Existem várias traduções da Bíblia muito boas, mas eu acho essa melhor para a igreja. A tradição nossa, presbiteriana aqui no Brasil, é essa. Melhor do que a corrigida, por causa da linguagem. Mas nós temos que conhecer por que a língua original e também a nossa língua. Por quê? Porque existem esses lapsos de tempo e de significado. O texto que eu citei aqui agora, quando falam certamente. Se você for olhar lá no original, a palavra que... Eu não lembro qual é a palavra agora no original. Mas a palavra traduzida significa, no português, certamente, verdadeiramente, de fato. O tradutor escolheu, ele faz uma escolha dessas palavras. E escolheu colocar ali certamente. E não que fosse um uso errado da palavra. Esse é o significado. Mas o que acontece? Acontece que às vezes nós, pelo uso da palavra e tal, e aquela coisa que
como quando você vai fazer um curso de língua, a primeira coisa que eles falam é que a língua é viva, e é mesmo. Às vezes as palavras se enfraquecem ou tomam outras proporções, tá? Na força do significado, às vezes até mudam o significado. Entende? Então, certamente algo que vai acontecer, é isso mesmo. Mas para nós aqui, muitas vezes, eu falo certamente, é uma possibilidade, algo que vai acontecer, mas é possível. A coisa que é possível pode não acontecer. Você tem uma brechinha aí para essa ideia. Por isso é bom conhecer as línguas originais. Entendeu? Porque você vai olhar, você vai ver a precisão de determinadas palavras. Às vezes essa precisão, ela foge um pouco na nossa língua, e aí você tem que usar, às vezes, uma outra expressão, um outro significado ligado àquele que vai trazer para o público que você está ouvindo um entendimento mais apropriado. Mas por que a gente tem condições de fazer isso? Porque eu tenho condições de criticar, fazer uma crítica com relação a uma tradução ou outra. Essa aqui é melhor nisso, e essa aqui é melhor naquilo, E com relação a qualquer texto traduzido, você vai ver que determinada parte é melhor traduzida, outra... Tem essa variedade. Porque eu tenho original. Eu olho para o original, isso aqui, é isso aqui. Realmente, essa palavra aqui, ele usou bem e tal, e é isso mesmo. E por que isso? Porque é o registro. Porque a coisa está registrada. Não tem como fugir. Esses dias, nós vimos o Supremo Tribunal Federal, eu não sei como é que terminou, dizer que a Constituição é inconstitucional. Então está escrito lá, é vedado, não interessa se é executivo, se interpreta, é vedado, até é vedado, está escrito, a Constituição está ali, é para ser assim, então está escrito, é vedado, porque é vedado, se você disser assim, não é, você está indo contra aquilo que está estabelecido, é vergonhoso, por quê? Porque você pegar a Bíblia e dizer, de púlpito, que Jesus não é o Filho de Deus, é vergonhoso, por quê? Porque está aqui, está claro, está escrito, está registrado, Ele é um com Deus. Então tem como eu quebrar qualquer tipo de heresia ou de qualquer tipo de entendimento errado, porque há o registro. Por isso a necessidade, por isso a importância, por isso Deus, desde o início, esse foi o propósito de Deus, escrever toda a Escritura, toda a revelação. Nós não temos tudo que foi trazido. Percebam que João está dizendo que muitas coisas não foram escritas. Parece que tem um livro, uma carta do apóstolo Paulo, que se perdeu. Eu me esqueci até o nome da igreja, acho que é Laodiceia. Dizem que Paulo escreveu uma carta a Laodiceia e está registrado em outras cartas, e que nós não temos. Mas o que nós temos é a palavra de Deus. E está registrada. Então não tem como você negar aquilo que está escrito. E esse é o propósito. Abra aí em João capítulo 21, 24 a 25. Diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então ele diz que as coisas que foram escritas, elas conferem com a realidade, e muitas coisas que Deus fez não foram relatadas, mas o que foi relatado confere com aquilo com a palavra de Deus. A gente vai ver numa outra sessão a questão da inspiração, que vai falar sobre a questão do registro. Porque você pode ouvir a voz de Deus, e na hora de escrever lá ou de transmitir errado. Os apóstolos e profetas, eles não tinham esse erro, porque eles foram usados de forma especial, eles foram inspirados por Deus, para que tudo aquilo que eles produzissem representassem ipsiliteris aquilo que eles viram da parte de Deus, aquilo que Deus falou com eles. Mas isso aí os capítulos subsequentes. Só estou dando uma palhinha,
Então abra aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13. Esse é o propósito do registro. Edificar a igreja, fazer conhecida a salvação de Deus. É o propósito. Todo registro é escrito. Às vezes a gente escreve, né? E não leva muito isso em consideração. Mas todo registro escrito tem essa característica de deixar patente, deixar claro e de dar uma ideia de permanência para aquilo que está sendo escrito. É interessante, eu não sei se vocês já viram, isso a gente estuda em língua, né? Vocês já viram a Constituição? Ou qualquer tipo de artigo ou código, né? Eles não apagam, vocês já perceberam que não apagam? Eles riscam. E qual é o propósito de riscar aquilo ali? É de deixar registrada a mudança. Esse é o propósito. Então você vê textos inteiros de algumas leis e constituições que são rabiscados assim. Eles não são apagados. Por quê? Porque aquilo foi registrado, aquilo tem um caráter permanente de registro. Mesmo que a lei não valha mais. Esse é o poder da escrita, essa é a característica do texto escrito, né? E é isso que o texto escrito da Bíblia pressupõe. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente... 2 Tessalonicenses 2,13? Então é a primeira. Eu sempre confundo primeira com segunda. Às vezes é nem confusão, eu coloco no computador e... Mas vai o 2. Mas é bom você ter aí pessoas para corrigir aí. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de Deus, e sim como é, em verdade, a palavra de homens, e sim como é, em verdade, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ou seja, a revelação escrita, ela tem esse propósito, edificar a igreja, a fazer conhecida a salvação de Deus. Por isso que ela foi escrita toda. E segundo a nossa confissão, ela é a expressão da graça de Deus, com vistas à preservação da integridade da verdadeira religião, com vistas à nossa salvação, edificando e confortando o coração dos crentes. Por isso ela é necessária. A escritura é necessária, ou seja, o registro dessa escritura é necessário. Por isso que ele vai dizer aí, joga aí na próxima imagem. Isto torna... Estou ficando chique, viu? Um negócio de... esqueci o nome. Isso torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade. A revelação escrita é o meio escolhido por Deus para revelar a sua vontade ao homem. E ela não pode ser dispensada, igualada ou suplantada ou acrescentada. E nós vamos ver que nem o Espírito de Deus age em detrimento ou a parte dela, mas com ela e por ela. E é nesse sentido que as Escrituras são necessárias e indispensáveis para a comunicação das verdades concernentes à salvação. Quando você pega lá o Catecismo Maior, na pergunta 5, ele diz assim: o que as Escrituras principalmente ensinam? Ensinam o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que requer do homem. É algo necessário, imperioso, e sei lá que palavra tenha, que mostre que ela é singular e extremamente útil para a vida da igreja. Olha o que Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 1, verso 13 e 14. Mostrando que a Escritura é a sã palavra para o que se deve crer, sem defeito, verdadeira. Mantém o padrão das sãs palavras
que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mantém o padrão, ou seja, é aquilo que eu devo crer, né? Sem defeito, verdadeiro. Errei de novo? Ah, tá. Eu estou com medo agora, porque você bate o texto e aí às vezes... 2 Timóteo 1, 13 e 14. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, a Escritura é essa palavra para o que se deve crer, porque ela é sem defeito, ela é verdadeira. A Escritura apresenta aquilo que Deus requer de nós, seu povo. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e ame e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É isso que a Escritura vai nos mostrar, o que o Senhor requer de nós. Isso é essencial para a nossa vida, para a nossa salvação, para o nosso bem-estar nesse mundo e no mundo por vir. Ela é indispensável por isso. E ela é para ser crida, porque é o caminho da vida. João capítulo 20, verso 31. Olha o que ele diz. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus acho que não tem texto mais claro do que esse, né? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. E nessa indispensabilidade, ela é essa palavra que se deve crer, é aquilo que Deus requer de nós, está escrita ali na Escritura. Ela é o caminho da vida e ela é completa e perfeita regra de fé e vida. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para toda a Escritura. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu pegar um texto aqui que eu me lembrei. Pode, enquanto eu abro aqui. Interessante essa questão da inerrância, da suficiência da Escritura, porque você tem as evidências externas, você tem as evidências internas de que a Bíblia é suficiente, tem também as evidências externas. Então, o tempo vai passando e a gente vai vendo, através da história, dos trabalhos arqueológicos e tudo mais, que a Escritura é verdade. Né? Eu fiz, uma das últimas matérias que eu fiz na faculdade foi a auditoria. A auditoria não deve ter nem 100 anos. O meu livro era a edição número 25. Então, assim, a cada 2 anos eles têm que escrever o que eles vão fazer de novo, porque já não serve muda mais. Justamente. Aí a gente vai lá para o texto de Deuteronômio, né? E aí o que Moisés escreveu para o povo de Israel, que foi escrito por um povo específico, ele serve perfeitamente para a gente hoje. Isso aí. Aí você vê Paulo, anos e anos depois escrevendo, se referindo àquele mesmo texto. Então, isso aí é evidência da... Esse eu acho que é o capítulo 2 também, né? Inspiração, ou o capítulo 3? A seção 3, né? Que vai falar sobre isso aí. Mas olha só, até adiantando um pouco, abra aí 2 Pedro 3, 16. Olha que interessante aqui, Pedro reconhecendo que aquilo que Paulo escreveu é Bíblia. Ele era um apóstolo, né? Olha o que ele diz aqui.
Vou ler do verso 14. Por essa razão, pois, amados, 2 Pedro 3,14. Esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, sabedoria divina, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estavam deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição dele. Ele está dizendo aqui que o que Paulo escreveu é escritura, é palavra de Deus. E essa palavra que é indispensável a nós, porque é útil para o ensino, e é somente por ela que o homem de Deus se torna perfeito e perfeitamente habilitado para, como ele diz aqui, toda boa obra. Se nós olharmos a história da igreja com relação à Bíblia, nós vamos ter a Igreja Católica Romana com a sua tradição oral, então sendo a tradição dos papas, dos escritos desses papas, dos chamados pais da igreja. Não que necessariamente o que eles escreveram foi ruim, torna-se ruim quando contraria a palavra de Deus, e eles colocam em pé de igualdade essa tradição oral com a Bíblia. Então, por isso que você tem aí a questão das velas, das almas, a oração pelos mortos, missa de sétimo dia e outras coisas mais. E naquele tempo não existia igreja católica e igreja protestante, era uma coisa só. E essas coisas foram entrando na igreja. Os reformadores radicais. Quem eram os reformadores radicais? Eram os pentecostais do tempo de Lutero. Então eles acreditavam em novas revelações e tal, e a palavra, eles tinham uma palavra interior. E é interessante, um caso muito interessante, quando os exércitos do rei, e Lutero estava por trás disso, ele era apoiado pelos reis. E esses reformadores radicais, tendo Thomas Manzer como seu cabeça, eles entraram em conflito com esses exércitos. Eles tinham uma bandeira que tinha um arco-íris, e aí eles estavam lá e a coisa estava sendo negociada e aquela coisa toda, e aí eles se deparam com o exército do rei, os caras tudo armados, cheios de armadura e tal, aquela coisa toda, e eles veem um arco-íris no céu. Aí ele: o Senhor está nos revelando que Ele vai nos dar a vitória, com a bandeira. Aí entrou, morreu todo mundo, foram dizimados, por causa desse tipo de comportamento. Esses eram chamados de reformadores radicais. Outras denominações modernas, agora falando, no nosso contexto, tem novas revelações do Espírito, supostas profecias, e eu vou falar sobre isso, para a gente entender o que essas coisas significam. A fé reformada, as igrejas confessionais, se fundamentam inteiramente nas Sagradas Escrituras. Apesar de você ter muitas pessoas no meio da igreja presbiteriana, não vou falar aqui porque está sendo gravado, fuleiro, que acredita dessas novas revelações e prega isso para a igreja hoje. Então é complicado, viu? É realmente complicado, porque a nossa confissão de fé diz: tendo cessado. Ouviu uma voz. Por isso que no culto público a palavra tem a centralidade deste culto. E todos os textos que nós, a maioria dos textos que lemos aqui agora no Novo Testamento, essa palavra foi revelada no dia do Senhor. O primeiro texto de Apocalipse, João estava no dia do Senhor. Em João 20, no versículo 19, no primeiro dia da semana, no 20
16 ao 8º dia. E aí vem a continuação que o Senhor trouxe no versículo 30 e o 31, que é a palavra. Essa é a confirmação do domingo, né? É. Domingo cristão, que é o sábado, né? Que é o dia do descanso. Colabora com o que o Senhor iniciou a palavra do culto hoje. Que a Escritura do culto público é que o Senhor ordena a sua bênção, alimenta o seu povo, né? Instrui o seu povo, né? E isso é a diferença, não que nós devemos negligenciar nos outros dias da semana. Outros meios. Mas é aqui que o Senhor abençoa o seu povo, instrui e capacita o seu povo para viver a semana aguardando o 8º dia É isso aí. da semana seguinte. Então, pastor, eu sempre tive dúvida com essa. Eu vou tirar suas dúvidas. Mas eu ainda nem falei. Fala, Pedro. Não, assim, o Rafael, quando a gente vai para casa, ele até me explicou, mas ele me explicou que eu não entendi. Mas é assim, a gente vai ler e na hora certa a gente vai. Por isso que o ensino sistemático é tão importante. Mas fala, você não entendeu do dia do Senhor? Não, eu entendi. No domingo, o 7º dia. Aí ele me explicou. Porque antes da queda, Aí eu não lembro sempre mais A cerimônia aí. Rafael, você precisa pegar carona com essa ali, né? É a ressurreição. Não, mas é que ele me explicou direitinho, é que eu entendi. Olha só, a gente não está falando sobre isso aqui, eu já até falei sobre domingo. E às vezes é muito complicado para as pessoas que vêm de vamos assim, de uma cultura diferente cristã, ou que não tiveram nenhum conhecimento bíblico a respeito disso, entenderem isso. Entende? O que, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu quero ser rápido aqui, porque eu não vou conseguir tirar todas as suas dúvidas. Nós demos uma aula sobre o dia do Senhor há muito tempo atrás e você não estava presente. Trabalhei, mas ela também não estava. Então o que acontece? Na criação era o 7º dia. Aí você conta, 7º dia era o dia do Senhor. Ok? Esse princípio é estabelecido também na nova aliança. O princípio permanece, o dia muda. Não é mais o 7º dia, mas é o primeiro dia da semana. A semana tem 7 dias. Não é isso? Na lei era o 7º dia, cravado. Na graça, o princípio permanece, porque a lei está relacionada com a graça de Deus. Mas o dia muda, passa a ser o primeiro. Por que há essa mudança do 7º dia para o primeiro dia? Na nova aliança, na antiga aliança você tem o quê? A redenção, a criação. Na nova aliança você tem a nova criação. E você tem a redenção, que também você tem no Velho Testamento. É por isso que houve a mudança do dia. Quando o Alexandre fala, a ressurreição do Senhor Jesus foi no primeiro dia da semana, e todos os eventos do Novo Testamento são no domingo. Mas isso foi profetizado já no Velho Testamento. Que não... de Israel. Justamente. E na circuncisão. É incrível isso. A circuncisão era um sacrifício cruento. Então cortava-se o prepúcio da criança. E qual era o dia? 8º. Só podia ser nesse dia. Não podia ser no 7º dia, no 6º dia, nem no 8º dia. No 9º dia. Por quê? Eu fui pesquisar, né? Eu vou dar aqui uma visão bem abrangente, porque eu não lembro dos termos técnicos, né? Quando uma criança nasce, no 8º dia, você pode fazer qualquer tipo de incisão, pelo menos naquela parte do corpo,
que o sangue ele não tem aquela profusão que teria nos outros dias, só nesse 8º dia. Tá? Por isso que eles eram circuncidados no 8º dia. Pesquisem isso aí. Tá? Porque se você cortar o prepúcio no dia seguinte ou no dia posterior ao 8º dia, vai haver um derramamento de sangue excessivo. Mas no 8º dia, o organismo está preparado para que você faça isso e não haja esse excesso de sangue causando outros problemas. Cara, quando eu li isso, eu fiquei assim, impressionado com isso. É o Senhor sobre todas as coisas. E por que era no 8º dia? Tá? Porque é o dia do Senhor. É o primeiro dia da semana. Apontando para Cristo, né, para a sua ressurreição. Para o sangue que tinha sido derramado na cruz e para a sua ressurreição. É por esse e por os outros motivos, também no Velho Testamento, já apontando para a Nova Aliança, que esse dia seria o dia do Senhor. Por quê? Por causa da vitória de Cristo, da sua ressurreição na cruz do Calvário. Tá? Dá para explicar isso de uma forma mais abrangente, né? Porque você vai bater os textos do Velho Testamento com o do Novo, você vai perceber que as festas do Novo Testamento apontavam para o dia do Senhor, né? Porque é um marco na vida cristã, o dia do Senhor. É o ponto focal, é a plenitude de todas as coisas, até mesmo da revelação. A gente vai ver aí. O Rafael pediu a palavra aí. Fala, Rafael. Legal. Você tem uma missão dada pelo pastor da igreja. Consegui esse livro e dar para a Sanira. Depois eu tenho uns livros que eu posso te prestar sobre o dia do Senhor, para você dar uma lidinha e ficar mais ligado aí nesse tema. Eu só quero dizer uma coisa para você, Sanira, que a sua dúvida é a dúvida de muita gente. E às vezes as pessoas não têm dúvida com relação ao dia do Senhor, mas não entendem por quê. Então, assim, eu mesmo, como crente, na minha juventude e tal, eu sabia que o domingo era o dia do Senhor, e tal, mas eu nunca tive um estudo, não lembro de ter um estudo, tá, que me mostrasse, segundo a Escritura, a relevância e o fundamento disso. Qual é o grande problema disso? Eu sei, porque meu pai falava e tal, e eu domingo, tem a prática. Mas você tem que ter a teoria, você tem que ter aquilo que fundamenta. O grande problema disso é acontecer o que acontece hoje nas nossas igrejas. As pessoas perderam esse entendimento do dia do Senhor. Tá? Porque era uma coisa só tradicional. Tá? Parte só da tradição. Mas não tem o fundamento. Não foi explicado, não foi trazido, não foi ensinado. Você não vê a coerência e tal. E aí muito fácil, você se deixa levar e perde o sentido daquilo que é real, tá? Bom, eu vou parar por aqui, dando só mais um passo, aí a gente vai se preparar para o argumento final. E eu quero citar o autor da carta de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, abra aí. A confissão de fé nos lembra que agradou ao Senhor em diversos tempos e diferentes modos revelar a si mesmo. Ele diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Essas muitas maneiras, visões, sonhos, como Abacuque teve, de ouvir a voz de Deus. Geralmente o profeta ele recebia a mensagem do Senhor quando estava dormindo, em sonhos, ou visões. A coisa se apresenta na frente dele, como Pedro, né, que olhou ali, aí teve uma visão, ele viu um lençol sendo baixado de animais e tal. Era assim que Deus falava. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, aos pais pelos profetas.
Aí há um rompimento nessa revelação, desse modo. Há uma cessação momentânea desse tipo de revelação. É quando Cristo se manifesta. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Já não havia profecia, já não havia visão. Por quê? Porque Deus, Emanuel, estava no meio disso. A palavra viva. Não havia necessidade de nenhuma manifestação extraordinária, fora aquela que o próprio Cristo representava. Ele era a própria palavra de Deus. E nesse tempo, você não vê. Você tem aí o que a Bíblia é interessante, né? Como hoje em dia a gente perde essas questões culturais e que são importantes, né? A Bíblia do Novo Testamento, quando passava do Velho para o Novo, tinha 4 páginas em branco. E era significativo. Eram os 400 anos de silêncio. E nesse tempo não se procurava o vidente para saber qual era a vontade de Deus. Essa não era a prática no meio do povo de Israel. Ele não ia para os profetas, ou para os que eram chamados de videntes, ou procuravam visões. Quando eles queriam saber da vontade de Deus, eles iam para os escribas e para os doutores da lei. E eles falavam aquilo que Deus havia registrado na sua palavra a eles, no Velho Testamento. E dizia como o povo deveria andar. E a igreja foi conduzida dessa forma nesse tempo, até chegar à plenitude dos tempos, a nova aliança, tá? Que tem continuidade da velha aliança, mas agora coisas novas estão sendo trazidas, foram profetizadas lá, e o marco disso é Cristo. Cristo é o ponto focal da história da redenção, da história da humanidade. E no momento em que Cristo se manifesta, já não tem visões, já não tem profecias, porque Ele é a revelação. E a revelação apontava para Ele. É interessante que João Batista não era considerado profeta pelos escribas e fariseus. Por quê? E aí você tem o ponto, a gente vai ver isso, né? Bem um pouquinho mais adiante, a questão do movimento profético. Você tem ali o ponto alto da profecia. Por isso que ele é chamado dos maiores profetas dos homens gerados por mulheres. O Senhor diz que não existe igual a ele. Por quê? Porque ele é aquele que veio antes. Veio antes de Cristo. A excelência de João Batista da profecia está porque ele prepara o caminho do Senhor. E ele não fazia milagre, não fazia nada de sobrenatural. Mas por que ele é profeta? Porque o caráter da profecia estava sobre ele. Ele pregava a Cristo e aquele que deveria vir. A gente vai estudar o movimento profético mais adiante. Então, a gente vai parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida?